Paris é uma das cidades mais fotografadas do mundo. Quando você chega de verdade, percebe que as fotos não prepararam você para a escala. Essa distância entre o que você imaginou e o que está na sua frente é exatamente o motivo deste vídeo. 10 lugares, cada um com uma medida que nenhuma imagem consegue passar. Os grandes monumentos e espaços urbanos que tornaram Paris reconhecível para o mundo estão a seguir. Construções e avenidas que existem nas listas de viagem há décadas. O que muda quando você está na frente deles é a dimensão física que isso produz. Torre Eiffel. Em 1889, nenhuma estrutura no mundo tinha chegado perto de 300 metros. A Torre Eiffel foi construída em 2 anos e 2 meses, com 18 mil peças de ferro pré-fabricadas e 2,5 milhões de rebites. É o monumento pago mais visitado do mundo, com cerca de 6 milhões de pessoas por ano. De perto, os 4 pilares em arco atingem quase 60 metros antes de a torre começar a subir verticalmente. A escala da base é o que mais impressiona ao se aproximar do monumento. Depois que escurece, às horas exatas, 20 mil luzes piscam por 5 minutos até às 11 da noite. Vale chegar 1 hora antes do pôr do sol para ver a transição completa da luz do dia para o espetáculo noturno. Arco do Triunfo. Napoleão o encomendou após a vitória em Austerlitz, em 1805. A construção levou 30 anos. Ele nunca o viu concluído. O arco tem 50 metros de altura. E nos seus vãos estão gravados os nomes de 660 generais franceses e 128 batalhas. Embaixo, desde 1921, arde uma chama eterna sobre o túmulo do soldado desconhecido. Suba até o terraço no final do dia. 12 avenidas se abrem em todas as direções simultaneamente, com as luzes da cidade acendendo na mesma extensão em cada uma delas. Avenida Champs-Élysées. Com quase 2 km de extensão entre a Place de la Concorde e o Arc de Triomphe, a avenida faz parte de um eixo urbano chamado Axe Historique, uma linha reta que passa pela Pirâmide do Louvre e vai até a Grande Arche de la Défense. Já sediou finais do Tour de France e desfiles do Dia da Bastilha. Caminhe no final da tarde em direção ao arco. A avenida tem 70 metros de largura ao nível da calçada e o Arc de Triomphe fica 2 km à sua frente na linha do horizonte, emoldurado por uma fila dupla de plátanos em cada lado. Paris tem museus dentro de palácios e dentro de estações de trem, e um rio que passa por baixo dos dois. Os próximos destinos são esses espaços culturais, e em cada um deles, o prédio compete em igualdade com o que está dentro. Museu do Louvre. É o maior museu de arte do mundo, com 35 mil obras em exibição permanente e uma história que remonta ao século XII. A pirâmide de vidro na entrada foi projetada pelo arquiteto I.M. Pei e inaugurada em 1989, colocando o modernismo dentro de um palácio real, de forma que ainda hoje divide opiniões. As fachadas do edifício se estendem por quase 800 metros ao longo do Sena. Você não vai ver tudo em uma visita, ninguém vê. Na quarta ou sexta noite, o museu abre até às 21h45 e depois das 18 horas, as salas ficam sensivelmente menos cheias. Museu d'Orsay. A estrutura é uma estação ferroviária. Beaux-Arts, construída para a Exposição Universal de 1900. A nave central tem teto de ferro e vidro, e nas extremidades superiores ficam 2 grandes relógios de vidro que emolduram a vista do Sena e ao fundo o Sacré-Cœur. A coleção vai de 1848 a 1914. Monet, Renoir, Degas, Van Gogh, Cézanne, Gauguin. Na quinta noite, o museu abre até às 21h45. Depois das 18 horas, as galerias do quinto andar, onde ficam os impressionistas,
recebem uma fração do movimento do horário de pico. Cruzeiro pelo Rio Sena. As margens do rio foram declaradas Patrimônio Mundial pela Unesco em 1991. Esse trecho protegido se estende por 13 quilômetros de fachadas históricas contínuas. Uma croisière com os bateaux-mouches, ou os vedettes de Pont-Neuf, percorre esse corredor passando por baixo de 17 pontes listadas pela Unesco, com a Tour Eiffel, Notre-Dame e o Louvre vistos do nível da água. Do barco, os arcos das pontes passam a alguns metros acima da cabeça, e as paredes dos quais sobem 4 a 5 metros dos dois lados. É um ângulo que não existe em nenhuma calçada da cidade. Uma catedral, um palácio, uma ponte e um bairro sobre uma colina. São construções completamente diferentes. O que as une é um dado concreto. Cada uma foi o local físico de um evento que mudou a França de forma permanente, e a maioria das pessoas as visita sem perceber isso. Catedral Notre-Dame de Paris. A construção começou em 1163 e durou até 1345. Em dezembro de 2024, a catedral reabriu após 5 anos de restauração seguidos ao incêndio de 2019. No chão em frente à entrada principal, há uma placa de bronze marcando o Point Zéro, o ponto a partir do qual todas as distâncias em França são medidas. Não é uma curiosidade menor, é a origem geográfica de um país inteiro. Chegue em dia de semana bem cedo, para ver a luz da manhã atravessando os vitrais das rosáceas antes que os grupos comecem a entrar. Montmartre e Sacré-Cœur. Montmartre fica a 130 metros acima do restante de Paris, a colina mais alta da cidade. A Basílica do Sacré-Cœur foi construída em estilo bizantino-romanesque, entre 1875 e 1944. O bairro foi moradia de Picasso, Van Gogh e Toulouse-Lautrec, e ainda mantém um vinhedo em funcionamento, o Clos Montmartre, colhido todo outubro. As ruelas de paralelepípedo ao redor da Place du Tertre têm escala de bairro residencial, num ponto onde normalmente se esperaria turismo concentrado. Vá no domingo antes das 9 horas da manhã, quando as ruas ainda estão quase vazias. Palácio de Versalhes. Luís XIV transformou um pavilhão de caça em um palácio com mais de 700 quartos, e a partir de 1682, Versailles se tornou a sede do poder real francês até a Revolução. A Galerie des Glaces tem 73 metros de comprimento, com 357 espelhos, refletindo 17 janelas arqueadas voltadas para os jardins. Foi aqui que o Tratado de Versailles foi assinado em 1919. Os jardins foram projetados por André Lenôtre e ocupam 800 hectares. Chegue na terça, quarta ou quinta, às 9 horas, para percorrer a galeria antes dos grupos organizados. O RRC parte do centro de Paris e chega em menos de 1 hora. Ponte Alexandre III. O arco da ponte foi calculado para não ultrapassar a linha de visão entre o Champs-Élysées e a cúpula dos Invalides, uma exigência diplomática, não técnica, já que a ponte foi um presente da Rússia à França, e esse alinhamento era parte do acordo. Foi construída em 2 anos e meio, para a Exposição Universal de 1900. 32 postes de luz percorrem a travessia, e do centro da ponte você vê simultaneamente a cúpula dos Invalides e a Tour Eiffel ao fundo, 2 marcos no mesmo campo de visão. O que surpreende em Paris não é nenhum lugar em particular, é a concentração. Em poucos quilômetros quadrados, você passa por construções que definiram a arquitetura, a arte e a história de um continente inteiro. Depois disso, a maioria das cidades parece ter menos peso. Paris não avisa que vai funcionar assim.
Você descobre quando já está de volta. Se esse vídeo ajudou a planejar sua viagem, deixe um comentário com o lugar que você mais quer visitar e inscreva-se para não perder os próximos destinos.